Leitura do Princípio Divino, capítulo 2, A Queda Humana, parte 2. Não faltavam alimentos a Adão e Eva. Eles não teriam arriscado suas vidas e desobedecido a Deus apenas para obter uma guloseima. Portanto, podemos deduzir que o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal não podia ser um fruto literal. Pelo contrário, devia ser algo tão extraordinariamente estimulante que até o receio da morte não os deteve em obtê-lo. Se o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal não era um fruto material, então devia ser um símbolo que representasse outra coisa qualquer. Por que deveríamos nos obstinar a acreditar em uma interpretação literal do fruto quando a Bíblia faz tanto uso de símbolos e metáforas? Seria melhor abandonar uma atitude de fé tão restrita e ultrapassada. Para saber o que o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal representa, vamos primeiro analisar a árvore da vida que se encontrava ao lado da árvore do conhecimento do bem e do mal no jardim do Éden. Quando compreendermos o significado da árvore da vida, poderemos também compreender o significado da árvore do conhecimento do bem e do mal. A árvore da vida. Segundo a Bíblia, a esperança das pessoas decaídas é aproximar ou alcançar a árvore da vida. A esperança demorada enfraquece o coração, mas o desejo chegado é a árvore da vida. Por isso, os israelitas da era do Antigo Testamento olhavam para a árvore da vida como a sua esperança. Da mesma forma, a esperança de todos os cristãos do tempo de Jesus aos dias de hoje tem sido a de alcançar e desfrutar da árvore da vida. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Uma vez que a esperança fundamental da humanidade é a árvore da vida, podemos afirmar que a esperança de Adão também era a árvore da vida. Está escrito que quando Adão caiu, Deus bloqueou seu caminho até a árvore da vida, pondo um querubim com uma espada flamejante para guardá-lo. Daqui podemos deduzir que a esperança de Adão antes da queda era a árvore da vida. Adão foi expulso do jardim do Éden sem ter alcançado sua esperança, a árvore da vida. Desde então, a árvore da vida tem permanecido como uma esperança não realizada para as pessoas decaídas. Qual seria a esperança de Adão durante o seu período de imaturidade e crescimento para a perfeição? Ele deve ter ansiado tornar-se um homem que realizaria o ideal da criação de Deus, avançando até a perfeição sem cair. Na verdade, a árvore da vida simboliza um homem que cumpriu o ideal da criação em sua totalidade. Esse homem ideal seria o Adão perfeito. A árvore da vida simboliza, então, o Adão perfeito. Se Adão não tivesse caído, mas tivesse alcançado a árvore da vida, todos os seus descendentes podiam também ter alcançado a árvore da vida. Eles teriam construído o reino do céu na terra. Mas Adão caiu e Deus bloqueou seu caminho até a árvore da vida com uma espada flamejante. Desde então, apesar dos enormes esforços das pessoas decaídas para restaurar o ideal da criação, a árvore da vida tem permanecido como um sonho inatingível. Sobrecarregados pelo pecado original, as pessoas decaídas não conseguem completar o ideal da criação e tornarem-se árvores da vida apenas pelo seu próprio esforço. Para este ideal ser realizado, é necessário que venha à Terra um homem que tenha completado o ideal da criação como uma árvore da vida. Toda a humanidade deve então se enxertar nele e unir-se a ele. Jesus foi o homem que veio à Terra como esta árvore da vida. A árvore da vida pela qual o povo fiel da era do Antigo Testamento ansiava não era outra, senão Jesus. Uma vez que Deus bloqueou o caminho de Adão até a árvore da vida, guardando-a com uma espada flamejante,
Não foi possível aproximar-se dela sem antes desobstruir o caminho. No dia de Pentecostes, línguas de fogo desceram sobre os santos e eles se tornaram cheios do Espírito Santo. Este acontecimento marcou a abertura do caminho e o afastamento da espada flamejante, coincidindo com as línguas de fogo que precederam a chegada do Espírito Santo. Ele abriu o caminho para toda a humanidade se aproximar de Jesus, a árvore da vida, e para enxertar-se nele. No entanto, os cristãos têm sido enxertados em Jesus apenas espiritualmente. Por isso, até os filhos dos pais cristãos mais devotos continuam a herdar o pecado que precisa ser redimido. Mesmo os santos mais fiéis não conseguiram libertar-se do pecado original e, por isso, não puderam deixar de transmiti-lo aos seus filhos. Por este motivo, Cristo tem que voltar à terra como a árvore da vida, enxertando mais uma vez toda a humanidade nele. Cristo redimirá o pecado original da humanidade. Os cristãos esperam assim impacientemente pela árvore da vida, que no livro do Apocalipse simboliza Cristo em sua segunda vinda. Afinal, a finalidade da providência da salvação de Deus consiste em restaurar o fracasso humano em atingir a árvore da vida no jardim do Éden, através da realização da árvore da vida mencionada no livro do Apocalipse. Devido à queda, Adão não pôde realizar o ideal da primeira árvore da vida. Para completar a salvação da humanidade decaída, Cristo, o último Adão, tem que voltar como a árvore da vida nos últimos dias. A árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus não criou Adão para viver só. Ele também criou Eva para ser a esposa de Adão. Assim como havia uma árvore no jardim do Éden que simbolizava um homem perfeito, devia haver também uma árvore para representar uma mulher que realizasse o ideal da criação em sua totalidade. A árvore do conhecimento do bem e do mal, que estava ao lado da árvore da vida, representaria a mulher ideal, ou seja, a Eva perfeita. A Bíblia refere-se a Jesus através da metáfora de uma videira e um ramo, de modo semelhante. Para nos dar uma pista acerca do segredo da queda humana, Deus providenciou o simbolismo de duas árvores para representar o Adão e a Eva perfeitos. A identidade da serpente. A Bíblia relata que uma serpente tentou Eva a pecar. O que simboliza a serpente? Vamos analisar a verdadeira identidade da serpente com base no relato do Gênesis. A serpente descrita na Bíblia era capaz de falar com as pessoas. Ela causou a queda do homem, que também é um ser espiritual. Além disso, a serpente conhecia a vontade de Deus, que proibia estritamente os seres humanos de comer o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Isto é uma forte evidência de que a serpente simboliza um ser espiritual. Está escrito: "E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele." Esta antiga serpente é a mesma serpente que tentou Eva no jardim do Éden. Tendo vivido no céu antes de ser precipitado, este diabo ou Satanás deve ser um ser espiritual. Com efeito, desde a queda humana, Satanás tem estado constantemente a desviar o coração das pessoas para o mal. Como Satanás é um ser espiritual, a serpente que o simboliza também deve se representar um ser espiritual. Estes traços de evidências bíblicas confirmam que a serpente que tentou Eva não era um animal, mas um símbolo referente a um ser espiritual. Levanta-se agora a questão sobre o fato de o ser espiritual simbolizado pela serpente existir antes da criação do universo ou ter sido criado como parte do universo.
se tal ser já existia antes da criação do universo e tinha um propósito contrário ao de Deus, o conflito entre o bem e o mal no universo seria inevitável e eterno. Neste caso, a providência divina da restauração seria em vão. Mas ainda o monoteísmo que aponta Deus como o único criador do universo não teria qualquer fundamento. E resta-nos a hipótese do ser espiritual, representado pela serpente, ter sido originalmente criado com uma finalidade boa, mas que posteriormente caiu e se tornou Satanás. Bom, esta foi a leitura de hoje. Ficaram curiosos para saber qual é a identidade da serpente? Então não percam o próximo vídeo em que vamos continuar o capítulo 2, a queda humana. Não se esqueçam também de se inscrever nos nossos canais Leitura do Princípio e Suntai Estudando o Princípio. Até o próximo vídeo.